Olá, amados, William aqui falando com vocês, graça e paz. No vídeo de hoje, nós iremos dar continuidade ao nosso curso bíblico. Vamos aprofundar o capítulo 6 do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, do versículo 36 ao versículo 71. Mas antes, caso você não seja inscrito, peço que você se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações para que vocês possam ficar a par de todas as novidades. Não se esqueça de nos ajudar a evangelizar, deixando o seu like preventivo, compartilhando também esse vídeo com todos os seus contatos e grupos e nas redes sociais para que essa bênção possa alcançar cada vez mais irmãos. Fico muito agradecido pela bondade de cada um de vocês. Nesse momento, convido a você para juntos pedirmos o auxílio do Espírito Santo. Você pode rezar assim comigo dizendo: Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então vamos aqui à nossa Bíblia digital. Vamos aqui. Hoje nós iremos dar continuidade ao nosso aprofundamento bíblico do capítulo 6 do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Vamos aqui ler comigo, meus amados, do versículo 36 ao versículo 40, para que nós possamos refletir sobre os elementos desse capítulo. Leiam aqui comigo. Eu, porém, vos disse: vós me vedes, mas não credes. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim, e quem vem a mim, eu não o rejeitarei, pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que eu não perca nada do que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Sim, esta é a vontade de meu Pai. Quem vê o Filho e nele crê, tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então vamos aqui, extrair alguns elementos. Partindo aqui, meus amados, desse versículo número 37, nós temos aqui uma promessa. E vocês sabem que promessa nós marcamos com a cor verde. William, mas que promessa é essa? Vamos lá ler juntos? Vamos sublinhar, você pode sublinhar aí na sua Bíblia com a cor verde. Leiam comigo. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim, e quem vem a mim, eu não o rejeitarei. Veja que promessa maravilhosa aqui, meus amados, onde diz que quem virá até Jesus, ele não o rejeitará. Mas significa o que isso? Significa acreditar nele, crer que ele é o nosso Salvador. Então nós temos aqui uma promessa: nenhum daqueles que vier até Jesus, ele irá rejeitar. Essa é a promessa que ele faz para cada um de nós. Um outro elemento que nós podemos também marcar, meus amados irmãos, é o elemento aqui no versículo número 38. Veja, leiam comigo. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, de fato, é um princípio eterno. Por que é um princípio eterno, William? Porque é assim que funciona o reino de Deus. Isso não muda. De fato, Jesus ele veio, ele desceu do céu não para fazer a sua vontade, mas para fazer a vontade de Deus, a vontade daquele que o enviou. Mais abaixo, um pouco, no versículo 40, nós também temos aqui um novo elemento aqui que nós podemos marcar como uma promessa. Esse versículo número 40, você pode marcar aí na sua Bíblia com a cor verde. Vamos ver qual é essa promessa. Leiam comigo. Sim,
Esta é a vontade de meu Pai. Quem vê o Filho e nele crê, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Que promessa maravilhosa, não é mesmo, meu amado e minha amada irmã? Veja, veja, meus amados, aqui se refere àquele que vê o Filho. Mas o que significa ver o Filho? Ver o Filho, meus amados, é reconhecer que Jesus, ele realmente é o Filho enviado pelo Pai para nos salvar. Então, todo aquele que vê, todo aquele que consegue discernir, todo aquele que acredita em Jesus, acredita naquele que Deus enviou. E esse daí tem a vida eterna. Essa é a promessa. Tem a vida eterna e Jesus irá ressuscitá-lo no último dia. Que promessa maravilhosa, não é mesmo? Vamos extrair mais elementos, meus amados. Agora eu convido você a ler comigo do versículo 41 ao versículo 50, para que juntos nós possamos extrair mais elementos que Jesus ele tem para cada um de nós, como promessa, como ordens e princípios eternos. Leiam comigo do versículo 41 ao versículo 50. Os judeus murmuravam então contra ele, porque dissera: Eu sou o pão descido do céu. E diziam: Esse não é Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe conhecemos? Como diz agora: Eu desci do céu? Jesus lhes respondeu: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: E todos serão ensinados por Deus. Quem escuta o ensinamento do Pai e dele aprende, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram o maná e morreram. Este pão é o que desce do céu, para que não pereça quem dele comer. Vamos analisar aqui alguns elementos aqui entre esses versículos do 41 ao versículo 50. Vamos extrair, meus amados, algo aqui muito interessante, que se trata de uma ordem de Jesus. Não murmureis entre vós. Meus amados, não deveremos murmurar, mas sim sempre louvar. Da nossa boca, sempre o louvor, nunca a murmuração. Então Jesus ele dá aqui uma ordem: não murmureis entre vós. Meus amados, nós temos aqui também um princípio eterno, aqui no versículo número 44. Gostaria que você marcasse com a cor azul, porque nós combinamos que os princípios eternos nós iríamos marcar com a cor azul. Caso você não tenha visto ainda o vídeo onde eu explico fazer essas marcações, você vai ver aqui no card o link que dá acesso a esse vídeo onde eu ensino a fazer as marcações do nosso curso bíblico, certo? Então vamos aqui ler juntos e já marcando com a cor azul esse princípio eterno, o versículo número 44. Leiam comigo. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Veja, aqui um princípio eterno claramente, porque aqui nesse versículo, Jesus ele diz como funciona o reino de Deus. William, mas como funciona nesse caso? Veja, nós precisamos nos deixar ser atraídos por Deus para que nós possamos ir até Jesus. É fundamental que nós possamos abrir o nosso coração. E aqui se trata de princípio eterno, porque é exatamente assim como funciona o reino de Deus.
Vamos também agora extrair um outro elemento, meus amados, que é uma promessa para nós, aqui no versículo de número 47. Vamos aqui no versículo número 47, se trata de uma promessa, e promessa você pode marcar com a cor verde. Veja que promessa maravilhosa. Em verdade vos digo, aquele que crê tem a vida eterna. Veja que promessa maravilhosa. Em verdade vos digo, aquele que crê tem a vida eterna. Veja que é algo já concreto. Feliz aquele que crê. Não é verdade? Quando nós acreditamos em Jesus, nós temos essa vida eterna dentro de nós, o nosso coração, que é o próprio Jesus. Isso é maravilhoso ou não é, meu amado e minha amada irmã? Quando nós acreditamos em Jesus, nós temos essa vida dentro de nós. Jesus é o pão vivo descido do céu, e quem acredita nele tem a vida em si mesmo. Vamos continuar a nossa leitura agora, meus amados, do versículo 51 ao versículo 59. Convido você a ler aqui comigo do versículo 51 ao versículo 59, para que nós possamos extrair os elementos aqui para a edificação da nossa fé. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: como esse homem pode dar-nos a sua carne a comer? Então Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai. Também aquele que de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Ele não é como o que os pais comeram e pereceram. Quem come este pão viverá eternamente. Assim falou ele, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Veja que passagem maravilhosa, que passagem cheia de ensinamentos, meus amados irmãos. Essa passagem aqui é uma passagem riquíssima, que muito pode nos edificará com certeza a nossa fé. Vamos extrair aqui uma promessa aqui no versículo número 51. Leiam comigo, já marcando aqui com a cor verde essa promessa maravilhosa. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. O pão que eu darei é a minha carne para a salvação do mundo. Veja que promessa maravilhosa é essa daí, meu amado e minha amada irmã. Jesus, ele é o pão vivo descido do céu. E quem come deste pão viverá eternamente. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo, diz Jesus. A Santíssima Eucaristia, para nós católicos, é o pão vivo descido do céu. Jesus verdadeiramente presente, vivo, seu corpo, sangue, alma e divindade, que nos alimenta, que alimenta a nossa alma. Que promessa maravilhosa, não é mesmo? Nós vamos continuar extraindo mais elementos aqui de tudo isso que nós lemos. O versículo, por exemplo, o versículo número 53, um princípio eterno. E vamos marcar aqui esse número 53. Vamos marcar e ler para que nós possamos refletir por que se trata de um princípio eterno. Então Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo,
se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Então, meus amados, é um princípio eterno porque funciona assim o reino de Deus. Nós precisamos comer da carne do Filho do Homem para que nós possamos ter vida. Precisamos beber do seu sangue para que nós possamos ter essa vida em nós. Então, Jesus é verdadeiramente comida, Jesus é verdadeiramente bebida na Eucaristia. Se nós temos esse desejo de viver eternamente do céu, nós temos sempre que procurar esse alimento que é a Eucaristia, alimento para a nossa salvação, para a nossa alma. Jesus é verdadeiramente comida, Jesus é verdadeiramente bebida. Por isso se trata aqui de um princípio eterno. Todo aquele que quer ter vida eterna dentro dele, ele precisa comungar o corpo e sangue de Jesus. É um princípio eterno aqui, esse número 53. Um outro elemento que nós podemos aqui extrair está aqui no número 54. É uma promessa para nós. Vamos ler e já marcando aqui com a cor verde. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Que promessa maravilhosa! Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna. Veja, isso é concreto, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, diz Jesus. Que promessa maravilhosa! Portanto, meus amados irmãos, precisamos buscar a cada dia mais esse alimento do céu, que é o corpo e sangue de Cristo, presente na Eucaristia verdadeiramente. Jesus, ele é o alimento da nossa alma. Um outro elemento que nós podemos extrair também aqui, como princípio eterno, está no versículo número 56. Vamos ler juntos e já marcando com a cor azul. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Que princípio eterno maravilhoso, não é mesmo? Veja, quem come a carne de Cristo, quem bebe o sangue de Cristo, permanece nele e ele permanece em nós. Que promessa, que princípio eterno maravilhoso. É assim que funciona o reino de Deus. Agora, meus amados, nós podemos nos perguntar, William, qual é a diferença entre o maná e o pão descido do céu, que é o próprio Jesus? Nós sabemos que lá no Antigo Testamento, dentro daquele contexto, Deus enviou do céu o maná e o povo se alimentou o seu corpo, as suas necessidades corporais. Mas aqui, meus amados irmãos, Jesus é agora o pão vivo descido do céu. E ele diz aqui, não mais em sentido figurado, mas ele fala em sentido literal, que o seu corpo é verdadeiramente comida e o seu sangue é verdadeiramente bebida. Na Eucaristia, nesse mistério de salvação para nós católicos, Jesus ele não fala em sentido figurado, mas ele fala em sentido literal. Jesus, presente na Eucaristia, é verdadeiramente comida para nós, para a nossa alma, para a nossa salvação. Não meramente alimento para o nosso corpo, mas sim alimento para a nossa alma, para a nossa salvação. Jesus é verdadeiramente comida na Eucaristia. Jesus é verdadeiramente bebida, seu corpo e sangue nos alimenta através da Eucaristia. Ele mesmo é alimento para nós, já não no sentido figurado, mas em sentido literal. Por isso, os discípulos aqui, acima, como vocês puderam perceber, eles já murmuravam, porque não entrava na cabeça deles esse fato de comer do corpo de Cristo, beber do sangue de Cristo. Mas é assim que funciona o reino de Deus. Jesus é verdadeiramente comida. Na Eucaristia, Jesus é verdadeiramente bebida. Ele é a nossa salvação. Ele é o maná, o pão vivo
descido do céu para a nossa salvação. Vamos continuar a nossa leitura agora, meus amados, aqui do versículo 60 ao versículo 71. Vamos prestar bastante atenção, que aqui temos muito a aprender. Vamos ler comigo aqui do 60 ao 71. Muitos de seus discípulos, ouvindo-o, disseram: essa palavra é dura. Quem pode escutá-la? Compreendendo que seus discípulos murmuravam por causa disso, Jesus lhes disse: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subir aonde estava antes? Então disse Jesus aos 12: não quereis também vós partir? Simão Pedro respondeu-lhe: Senhor, a quem iremos? Tens palavras de vida eterna, e nós cremos e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Respondeu-lhes Jesus: não vos escolhi eu aos 12? No entanto, um de vós é um diabo. Falava de Judas, filho de Simão Iscariotes. Este, um dos 12, o haveria de entregar. Os discípulos aqui, muitos deles, meus amados irmãos, disseram: essa palavra é dura. E veja, muitos e muitos e muitos voltaram atrás. Disseram: quem pode escutar essa palavra? Ela é muito dura. Então, muitos murmuravam. E ainda hoje é assim, não é? Quantas pessoas não acreditam na presença real de Jesus na Eucaristia? Não compreendem que Jesus, ele se fez verdadeiramente e se faz verdadeiramente comida na Eucaristia, que se faz alimento para a nossa alma. E veja, aqui ele não fala em parábolas, aqui ele não fala no sentido figurado, mas aqui Jesus ele fala em sentido literal. Ele diz que ele é verdadeiramente comida, que ele é verdadeiramente bebida. E muitos discípulos, eles voltaram atrás. E Jesus, ele pergunta àqueles que estão ali, que restaram, né? Os poucos que restaram. Ele pergunta: não quereis também vós partir? Meus amados irmãos, o caminho que nós somos convidados a trilhar é um caminho estreito, onde poucas pessoas se decidem verdadeiramente a seguir. Esse é o caminho da cruz, que nós temos que abraçar a nossa cruz, que nós temos que nos alimentar pela palavra de Deus, onde o próprio Simão Pedro, ele diz, não é? Senhor, a quem iremos? Tens palavras de vida eterna, só tu tens palavras de vida eterna. Só Jesus tem palavras de vida eterna, meu amado e minha amada irmã. É a ele que nós temos que recorrer, o pão vivo descido do céu, presente na Eucaristia, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, que se faz alimento para a nossa salvação. Então, nós devemos abraçar esse mistério da nossa fé, né? Como nós estamos acostumados a ir para a Santa Missa, na missa, né, diz: eis o mistério da fé. O mistério da fé, a presença real de Jesus na Eucaristia, que ainda hoje escandaliza muita gente e muitas pessoas não aceitam que Jesus está presente na Eucaristia. Mas aqui ele continua dizendo através do seu evangelho: vocês também querem ir embora? Vocês também querem murmurar? Não é? Eu acredito que todos nós que estamos fazendo esse curso bíblico não queremos murmurar, mas queremos aceitar essas palavras de Jesus, pão vivo descido do céu, alimento da nossa alma, alimento para a nossa salvação. E também podemos extrair alguns elementos aqui. Por exemplo, no versículo 63, nós temos aqui um princípio eterno. E aí, eu peço que você já possa grifar na sua Bíblia com a cor azul, pois se trata de um princípio eterno, certo? O versículo 63. Como vocês podem ver, meu amado e minha amada irmã, esse arquivo aqui ele tem um pequeno probleminha, certo? E aqui não está constando o versículo 63, mas se trata de um princípio eterno, número 63. Eu vou ler aqui na minha Bíblia o versículo 63,
certo? Porque tivemos esse pequeno problema no arquivo, mas esse versículo 63 está presente aí na Bíblia de cada um de vocês e vocês podem marcar com a cor azul. Diz assim: o Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que vos disse são Espírito e vida. Então vocês podem marcar esse versículo como um princípio eterno. O outro princípio eterno, e agora sim, nesse arquivo aqui nós podemos grifar juntos, o número 68, onde diz assim: Simão Pedro respondeu-lhe: Senhor, a quem iremos? Tens palavras de vida eterna. E nós cremos e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Você pode marcar o versículo número 68 e o versículo número 69 como princípio eterno. São Pedro, ele disse, e nós queremos dizer com ele: Senhor, só tu tens palavras de vida eterna, a quem nós iremos? Os homens não têm palavras de vida eterna, esse mundo não tem nada a oferecer para nós. Somente Deus é Deus e Ele pode oferecer e oferece o seu Filho para a nossa salvação. Portanto, meus amados irmãos, chegando ao final aqui do nosso vídeo de hoje, qual a mensagem de Deus ao nosso coração no estudo de hoje, nesse vídeo de hoje? De que forma nós poderemos aplicar esses ensinamentos na nossa vida? Então você pode escrever tudo isso, né, no seu diário espiritual, o que Deus ele mais tocou no teu coração no dia de hoje. Caso você se sinta à vontade, você também pode partilhar conosco aqui, deixando seus comentários aqui abaixo no vídeo, tá bom? Teremos um prazer muito grande em ler cada um desses comentários, pois se trata de um feedback do nosso curso bíblico, né? O quanto que ele está fazendo diferença na vida de cada um de vocês. Continue rezando por cada um de nós, pelo nosso apostolado. Eu vejo vocês no próximo vídeo, se Deus quiser. Grande abraço a todos, ósculo santo, graça e paz.